Foi um mês de viagem, dirigindo através do Uruguai, Argentina e Chile. A Patagônia me trouxe paisagens maravilhosas. Dias e dias dirigindo através de uma natureza inesquecível. E em uma viagem como essa, o próximo desafio é a volta. Mais um dia aqui no Parque Nacional Torres del Paine. E hoje amanheceu bem chuvoso o dia. Já estava marcando mesmo que ia chover, por isso que ontem a gente foi e aproveitou. E a nossa intenção agora é cruzar a fronteira para a Argentina, né? Porque não tem como mais continuar subindo por aqui no Chile, porque o Chile tem uma geografia bem montanhosa no sul. Então, com muitas baías e lagos, e não tem como continuar subindo, dirigindo. Então a gente vai cruzar a fronteira para a Argentina. Mas enfim, vamos lá. Cada quilômetro por quilômetro e tudo no seu tempo. E acabamos de entrar na Argentina, debaixo de chuva, mas foi tudo tranquilo. Acabamos de sair aqui de Rio Turbio, que é a primeira cidade da Argentina. Já enchi o tanque da Fioretta, gasolina barata, e agora vamos seguir viagem. Paramos aqui um pouco para apreciar essa linda paisagem. Vou parar, né, para apreciar de novo, porque cada dia é um dia, né? Hoje tem uma beleza diferente, mas estamos já aqui bem perto do trevo que entra para El Calafate. Já andamos bem hoje. Eu acho que nós vamos entrar em El Calafate amanhã. E tem algumas coisas que eu tenho que fazer lá, como por exemplo trocar o óleo do carro, já está na hora. Esse vale que tem aqui na entrada de El Calafate é enorme, é imenso, com as montanhas lá no fundo. Atrás, ó, dá para ver o lago já, o lago de El Calafate. E achamos um lugar aqui para dormir hoje à noite. É logo antes da entrada de El Calafate. A gente saiu da estrada assim, um pouquinho, e tem meio que um morro, subimos em cima dele, tem uma vista incrível. Estou aqui em Calafate e estou de volta no mesmo mecânico. Eu já tinha intenção de vir para cá para trocar o óleo da Fioretta, mas ontem à noite, quando eu entrei naquela estrada de terra para estacionar para dormir, uma pedra pegou embaixo, uma pedra muito grande pegou embaixo, aquela proteção de metal, e ela entortou
E agora tá fazendo um barulho porque a vibração do carro faz essa proteção de metal ficar pegando no motor. E tá fazendo um barulho agora. Ou seja, vai ter que arrancar essa proteção de metal, desentortar e colocá-la de novo. E trocar o óleo, né? Essa proteção aqui, ó, salvou a vida da Fioretta várias vezes. Ela protege o motor ali embaixo de muitas pedras. Dá pra ver a situação que ele tá, né? Todo amassado. E agora vamos desamassar ele e botar de volta. E já tá ali trocando o óleo também. Ele desentortou, né, o metal que protege o motor. E agora não faz mais o barulho. E trocou o óleo. Esse serviço aí custou 30 mil pesos. Aquele problema que eu tava tendo em Ushuaia, que era na bomba d'água, e o barulho voltou. Comprei a bomba d'água e a correia dentada. E agora o mecânico aqui está trocando. Serviço terminado aqui com o mecânico. Eu gastei na bomba d'água, nas outras peças, tipo correia, tudo. Eu gastei R$700 e na mão de obra 300. Mais um dia na estrada. Mais um desafio a ser traçado hoje. Ontem a gente saiu de Calafate e dirigiu nem meia hora, eu acho. E já paramos ali para dormir na beira da estrada, mas com uma paisagem incrível das montanhas e de Calafate lá no horizonte. E a missão de hoje é chegar em Governador Gregores. E vai ser uma missão mesmo, uma grande missão, porque no meio desse caminho tem aqueles malditos 70 quilômetros que não tem asfalto. Bom, quem tem um 4x4 ou um carro mais alto vai de boa, né? Mas a Fioretta tem que ir bem devagar para não judiar dela. Acabou a alegria, agora é só esse pedregulho aqui por 70 quilômetros novamente. Mas faz parte, né? Faz parte da viagem e a gente vai encarar essa missão aqui, já está encarando essa missão aqui. Conseguimos terminar os malditos 70 quilômetros de pedregulho. Agora é só alegria. Mais 60 quilômetros estamos em Governador Gregores. Já chegamos em Governador Gregores. Passamos aqueles 70 quilômetros, super difícil. E já deixei minha roupa lavar aqui, porque aqui nós vamos ficar hoje à noite. Saindo aqui de Governador Gregores agora. E vamos continuar subindo, né? E o plano de hoje é dirigir lá para cima até mais ou menos Perito Moreno. Acabamos de passar por Perito Moreno e já andamos bastante hoje, hein? Eu queria muito conhecer a carretera austral do Chile.
mas tem que passar por esse trecho de 120 km aqui, tá bem feio. E eu já maltratei demais a Fioretta nessas outras estradas aí, sabe? Eu vou continuar pela Argentina e quem sabe lá pra cima eu entro no Chile. Paramos aqui num camping em Governador Costa e apenas 2.000 por pessoa e tem banheiro com ducha quente. Ótimo! Saindo aqui de Governador Costa, a missão hoje é chegar pelo menos até Bariloche e não é muito longe daqui, mais ou menos umas 5 horas. Paramos aqui na beira de uma estrada para apreciar essa linda paisagem. E olha só o que a gente encontrou aqui do lado. Amoras. Olha que coisa linda, elas estão uma delícia, bem docinhas. E agora, como vocês podem ver, a paisagem está mudando, está ficando de novo montanhas. Justamente porque estamos chegando perto de novo da Ruta dos 7 Lagos. Chegamos em El Bolsón e essa cidade aqui é linda. Agora eu vou parar um pouquinho aqui. Paramos aqui na pracinha principal de El Bolsón. E, cara, é uma cidade muito verde, rodeada de montanhas. É lindo aqui, meu. E com certeza tem muitas trilhas ao redor para se fazer aqui. Paramos num lugar aqui que é cinematográfico. Essa paisagem realmente é uma mistura de tudo essa paisagem, é incrível. E daquele lado ali parece que tem até parece tipo meio que um oásis no meio do deserto.
acabei de olhar no mapa e fui descobrir que a gente estava andando na estrada errada já faz mais de meia hora. Aí agora tô tendo que voltar, mas incrível, eu não tinha notado, eu fiquei prestando atenção nessa maravilha dessas paisagens e acabei só vendo agora que estava indo para a direção errada. Mas eu vou te falar que eu não me arrependo, porque eu não teria visto todas essas lindas paisagens que acabei vendo, né? Porque a estrada foi realmente incrível. Apesar de estarmos indo pro caminho errado, a gente decidiu parar porque a gente viu esse lago. Olha a cor desse lago, meu. Mais uma vez, eu tenho que te dizer que estou feliz que erramos o caminho. Que lugar maravilhoso. Essa região aqui é impressionante, meu. Cada curva que a gente faz é um lago, uma montanha, uma floresta cheia de cantinhos lindos. Às vezes a gente precisa se perder para encontrar os melhores lugares. E infelizmente amanhã o Shen vai cruzar a fronteira para o Chile, porque daqui onde a gente está já é o trevo para cruzar a fronteira para o Chile. E depois ele sobe para Valparaíso, onde ele vive, né? Ele só vai amanhã cedo, mas só que ele vai acordar bem cedo para já pedir carona aqui no trevo. E a gente já vai se despedir hoje. En algún punto, quizás en el mundo, nos volvamos a encontrar. Claro, Sí, claro. viajeros Sí. siempre se encuentran. A ti, muchas gracias. Gracias por hacer compañía. Una enorme experiencia, Sí. de verdad que... Tienes un hermano en Brasil. No, y tú igualmente en Chile. Bom dia, acabei de acordar, são 8h30 da manhã. E o Shen já foi embora, acordei aqui, a barraca dele já não tá. Foi um grande companheiro de viagem, mas infelizmente chegou o dia de ele voltar para a cidade dele, né? E para cá, se seguir para cá é a fronteira pro Chile. E para lá eu continuo na 40 em direção a São Martin de los Andes. E aqui é Fioreta. Foi aqui que eu dormi ontem à noite. Olha que natureza linda. E agora eu vou partir para São Martin de los Andes, né? Então significa que daqui começa a Ruta dos 7 Lagos até São Martin de los Andes. Parei aqui no Lago Falkner, é um dos 7 lagos aqui, da Ruta dos 7 Lagos. Lindo lugar, é sempre lindo, até mesmo meio nublado assim, que lá o reflexo no lago é lindo.
Cheguei em San Martín de los Andes, essa linda cidade. Estou aqui novamente. Vou comer uma empanada agora que eu tô com uma fome. Que praça linda aqui de Martín de los Andes, meu. Muito linda. E agora, né? Agora faz um solzinho bem maneiro. Deu uma esquentada. Mas de manhã, quando eu passei pela Ruta dos Sete Lagos, tava meio nublado, né? Estou indo no mercado agora. Eu tô passando por um bairro aqui de Martín de los Andes. Minhas casinhas são bem tradicionais, muito bonitinhas. Legal aqui. Esse camping aqui em Martín de los Andes é na entrada da cidade, né? Já, na verdade, saída, né? Porque agora eu tô indo pro norte. E é bom o camping. O único problema, né? Como eu disse no outro vídeo que eu já vim pra cá, é essa estrada que fica bem perto. Tem um riacho que passa bem na frente aqui. Aí fica o barulhinho do riacho e da estrada, infelizmente, também, né? E o bom é que agora, na volta, esse camping tem bem menos pessoas, viu? Quando eu tava indo e parei aqui, era janeiro, né? Era época de férias. E agora que já é fevereiro, já tem menos da metade. Já fiz uma compra no mercado hoje. Já completei aqui as comidas que faltavam. E dei uma limpada também por dentro, aqui na parte de trás da Fiorina, que tava bem suja. E curti aqui essa natureza na frente desse lindo riacho. Bom dia, galera, mais um dia nessa missão de voltar agora pro Brasil. E como eu não estou com pressa, eu vou ficar aqui. Agora são tipo 9 da manhã. Adoro esse riacho aqui na frente, tá muito sossegado, muito tranquilo, tá precisando relaxar. E eu tô gostando muito desse cantinho aqui no camping, muito sossegado aqui. Achei um canto que é praticamente só eu aqui, do lado desse lindo riacho. Tô gostando tanto que eu acabei de pagar para ficar aqui outro dia. Tô sentindo um contato muito bom com a natureza aqui. Tô aqui curtindo essa linda paisagem. Esse lugar é uma paz mesmo. Acabei de sair aqui do camping de San Martín de los Andes. E depois de 2 dias ali, tranquilo, só absorvendo a natureza, senti que hoje é hora de voltar para a estrada. Eu tava com saudade já de dirigir, de mover. E a minha direção agora é Mendoza. Uma linda cidade, já começa a mudar muito a Argentina daqui pra frente. E estou ansioso porque eu já conheço Mendoza, mas de muitos e muitos anos atrás. Vai ser legal voltar pra lá. E agora de Fioretta. Olha que essa estrada promete ser linda, viu? Mas também sei que essa estrada aqui vai ter uma grande parte sem asfalto. Já estou indo conformado então, né? Desde que a paisagem seja linda, aí até dá pra encarar, né? E essa estrada aqui, ela é a Ruta 23. Eu tô indo por ela porque ela é mais perto das montanhas, né? Da Cordilheira dos Andes.
E aqui acabou o asfalto. Era uma vez o asfalto. E uma placa disse que vão ser 36 quilômetros. Não sei se eu acredito. E enfim, asfalto novamente. Já estou chegando numa cidadezinha que se chama Aluminé. Comprei alguns mantimentos, que daqui a pouco eu vou parar para fazer um almoço. Já está batendo a fome. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó. Pô, estacionei num lugar bem bonito aqui, na beira desse rio. E aqui que eu vou fazer o meu almoço. Mais 22 quilômetros agora de Pedregulho, vamos lá. Tô passando por uma floresta bem interessante. Essas árvores aqui são lindas. Voltei pro asfalto, finalmente, cara. E eu tô indo em direção pra estrada principal. Chega de estrada Pedregulho. A Fiorita agradece. E eu estou indo em direção a uma cidade que se chama Las Lajas.
Eu acho que por ali mais ou menos eu vou ficar hoje. Eu cheguei em Las Lajas, já são acho que 9h30, tá quase a noite. Eu vou buscar um lugar pra ficar hoje aqui, estacionar em algum lugar. Eu tô num posto de gasolina aqui, mas não sei ainda se eu vou ficar por aqui mesmo. Parei num camping aqui em Las Lajas e o camping custa 3.000 pesos. E aí o valor era 3.000 e não aceitavam cartão. E aí só que a mulher foi tão gente boa, ela falou: não, quanto você tem aí? 600 pesos? Tá, me dá os 600 e pode ficar. Que legal. Tem banheiro, tem ducha quente. O mundo só me prova que tá cheio de pessoas boas. Amanheceu um lindo dia, mas ainda assim tá fazendo frio de manhã, fazendo bastante frio de manhã. Mas é só também, né, viu? Depois das 10 da manhã já começa a esquentar aqui para essas bandas. E depois no meio-dia, meu, faz calor mesmo. E esse aqui é o camping municipal aqui de Las Lajas. E tem também um riacho aqui que passa do lado. Achei um lugar ali, ó, sozinho do lado do riacho. As pessoas normalmente estacionam perto do banheiro, né? E aí deixam a natureza pra mim. Que lindo lugar que eu dormi, cara. A gente só vê quanto é maravilhoso depois que a gente acorda no outro dia e vê com outra luz, né? A luz da manhã. Nossa, incrível aqui. Chegando numa pequena cidade que se chama Cosmalau. Parei aqui nessa linda praça de Cosmalau para fazer minha refeição, meu almoço, com essa linda vista do parque.
passando por uma pequena cidade que se chama Barrancas. Boa alegria de novo. Como vocês podem ver, estrada sem asfalto novamente. É tudo que a Fioretta menos quer. Olha que paisagem, cara, incrível. Apesar da estrada estar tão ruim assim, vale a pena, porque as paisagens estão maravilhosas. E eu parei aqui para dar uma olhada nessa ponte. Tem esse rio aqui que chama Rio Grande. E abaixo dessa ponte aqui, cara, ele fica muito interessante porque ele fica bem fundo com esses penhascos, é incrível. Aê, como é bom voltar para o asfalto, meu, nossa. Ai, que maravilha. A gente volta para o asfalto depois de várias horas na estrada de terra, meu. Parece que tá flutuando. Bom, eu vi no mapa que a 40 minutos daqui tem uma cidade que se chama Malarghe. E eu vou parar lá. Vamos lá, Fioretta! Falta pouco.